Você ainda se lembra do Ginga? Nesse vídeo de hoje nós vamos contar a história desse recurso que foi um dos principais argumentos de venda da televisão digital HD. E você vai descobrir por que ele fracassou vergonhosamente. E eu vou mostrar nesse vídeo de hoje uma gravação minha de 12 anos atrás de uma das televisões que tinha esse recurso do Ginga. Mas para você que caiu aqui de paraquedas, vamos relembrar um pouco o que era esse Ginga. O Ginga era um software que prometia interatividade à televisão digital. Só como contexto, o ano era 2007. Basicamente, os celulares hoje, smartphones avançados como este aqui, na verdade, os celulares mais comuns daquela época eram aqueles celulares de flip. Surgiam os primeiros celulares com câmeras fotográficas, já tinham telas coloridas, mas a sua capacidade era extremamente limitado. E um dos principais argumentos de quando nós tivemos a transição da TV analógica para a digital era justamente essa interatividade que já tinha na televisão por assinatura. Quem era assinante, por exemplo, da DirecTV conseguia consultar extrato em banco, conseguia fazer algumas coisas utilizando a linha telefônica. Tinha até alguns joguinhos, pelo que eu me lembro, naquele receptor que parecia mais um videocassete. A Sky também já tinha mosaico de alguns canais, mas isso estava restrito as poucas pessoas que podiam pagar a TV por assinatura. Seria a primeira vez que você teria isto na televisão aberta, gratuita, além de que prometiam, né, você fazer compras de coisas que apareciam nos seus programas de televisão, participar de enquete. Lembrando, o único acesso à internet nessa época era de um computador desktop no cômodo da casa, em algumas casas que já tinham banda larga, porque a maioria ainda era conexão de escada nessa época. Por detrás dos panos, o Ginga, que era um middleware, ele utilizava duas linguagens. Uma linguagem NCL, que era uma linguagem de marcação, similar ao HTML na internet, que faz todas as páginas web. E também ele tinha uma linguagem de script chamada Lua, que é uma linguagem muito semelhante à que cientistas de dados utilizam atualmente, e principalmente na área de TI, que é o Python. E esse script Lua, inclusive, ele é utilizado no OBS Studio, que é um software para fazer transmissões ao vivo e também para gravar tutoriais em questão de fazer algumas automações, inserção de cronômetros. Você podia criar esses scripts dentro do OBS Studio. Se você quiser saber um pouco mais de detalhes do OBS Studio, confira o link aqui no comentário fixado do meu treinamento como ser streamer do zero ao avançado. Só que aí a televisão digital chegou os primeiros conversores e nada do Ginga. 2 anos depois, em 2009 para 2010, começaram a vir as primeiras televisões com conversor embarcado. Nada do Ginga outra vez. E eu só tive a oportunidade de testar isso em 2014, em uma televisão da Sempre que eu tinha, que meu pai ganhou numa rifa, então essa televisão de 32 polegadas passou para mim. E é justamente o vídeo que eu encontrei 12 anos atrás, que eu gravei um review dessa televisão de 32 polegadas, numa época que ainda estava nascendo as primeiras Smart TVs. Era de um projeto que eu tinha no YouTube chamado Raio X em Tudo, que basicamente era um canal que tinha a intenção de ser um canal de review de produtos que eu adquiria. Só que como eu era um universitário fudido, eu não tinha muita grana, então depois de pouquíssimos vídeos, esse tipo de canal para mim seria inviável naquela época. Mas eu salvei esses vídeos e eu encontrei um deles que você vai conferir justamente agora. O primeiro vídeo do canal Raio X, vou falar a minha opinião sobre este produto que ganhei. Esta TV LED sempre Toshiba 32 polegadas, modelo DL. Já tinha um loginho da interatividade da TV digital, como mostra nessa cena. 3254W. Vamos falar da estética. As emissoras de TV já estavam adotando as suas transmissões, as suas logomarcas na Safe Area 4x3. Ela possui acabamento com aparência escovada com Black Piano atrás. Nossa, BBC HD. Vocês lembram desse canal? Passava na net, inclusive. Era um baita canal com conteúdo da emissora que, infelizmente, foi descontinuado à medida que os streamings foram crescendo, principalmente popularizando o Netflix. Não é tão fina quanto as TVs de LED top de linha.
possui cerca de 10 centímetros de profundidade. Não, possui uns 5 a 6 centímetros de profundidade, que seria uma TV obesa hoje em dia quando a gente vê as telas OLED. Falando em conexões, ela tem 3 entradas HDMI, uma quantidade boa para telas de 32 polegadas, considerando telas maiores com menos entradas. Tem uma entrada vídeo componente e uma entrada AV somente. Pois é, meus amigos, antigamente as televisões vinham com entrada vídeo componente. Hoje em dia as televisões são muito pobres e em conexões só vem com HDMI. E aí o que resta pro Betinha Retro Gamer? Frame Master ou SSC para gastar centenas de dólares, ou joga a sua coleção tudo pela privada e vai de emulador. Tendo a AV e a componente numa entrada só. Basta plugar o cabo amarelo equivalente à entrada verde do componente. Quem tem muitos videogames antigos vai ter problemas. Possui uma entrada RF que serve tanto para antena UHF como para TV a cabo. Isto é configurável na TV qual sinal de entrada. Tem entrada para fone de ouvido. Não tem saída ótica, infelizmente, então esquece transmissões 5.1. E também essa televisão não disse, ela já suportava o ARC, então realmente era um problema se você tinha um home theater naquela época. Vamos aos formatos de tela. Quando a fonte é HD, parece que não muda nada. Não possui ajuste amplo, ou seja, se tiver um programa em 4x3 no canal HD, terá que se acostumar com as barras pretas. Quando o programa tinha interatividade, era indicado por aquela bola horrorosa aí ali em cima na tela. Para quem comprou a TV pensando em qualidade de imagem, respeitando a proporção dos programas, não é grande coisa. Sim, 2014 a gente ainda tinha canais na TV por assinatura em SD. Inclusive, durante 2014, o Band Esporte se tornou HD. No modo nativo, conteúdo em 720p, faltam alguns pixels, criando bordas pretas, uma vez que tem menos pixels que o 1366 por 768 da televisão. Era uma televisão 1366 por 768. Então a televisão ela permitia exibir em modo nativo sem qualquer tipo de upscaling. Então por isso que ficava 4 bordas pretas numa imagem 1280 por 720p. Geralmente é um recurso que não se vê mais nas televisões. Quando você coloca uma resolução abaixo da nativa, ela já faz upscale e já deixa em tela cheia. Nem que isso custe a nitidez da imagem. Um dos recursos que me chamou a atenção na televisão, e nem todas têm presente, é o Ginga. Essa aqui era a interatividade do SBT. Dá para perceber que você tem um participe ali, uma enquete que não estava disponível no dia que eu gravei. Tem uma SBT Store ali, de um relógio de mesa por R$ 54,90. Como é 2014, se a gente aplicar a inflação, esse relógio custaria um pouquinho mais de R$ 100 hoje. Temos também algumas notícias e previsão do tempo. Em canais abertos digitais, quando aparece esse símbolo, nem que seja essa bola enorme na tela, que bom que o Lucas de 2014 sabia que essa bola era horrorosa. Basta apertar este botão no controle remoto para acessar o recurso. Pena que os canais de TV não aproveitam o Ginga como deveria. O do SBT é o mais completo de todos e disponível 24 horas por dia. Repare que quando eu dei um scroll parecia que a TV estava morrendo. A interatividade nessas TVs de 2012 e 2013 era muito lenta. Se você quiser, o ícone pode ser desligável no menu. Aí eu faço a pergunta, será que as TVs burras deviam voltar ao mercado, visto que, por exemplo, as TVs mais de entrada, com processadores limitados, o manuseio do sistema operacional das TVs smarts, elas ficam um pouco lentas, comparado, por exemplo, a um Apple TV, a um Google TV Streamer? Você toparia pagar mais barato na televisão e comprar um stick para você ter a liberdade de você colocar o sistema que você quiser? Então, e aí quais foram os principais problemas do Ginga? O primeiro deles foi em 2012, um entrave com a Oracle, que é proprietária da linguagem Java. E havia uma discussão para pagamentos de royalties para a implementação do Ginga nessas televisões. Então isso já atrasou um pouco o planejamento da implantação do Ginga nas televisões. E aí o governo, para forçar a adoção do Ginga, obrigou as fabricantes de televisão a colocarem essa tecnologia embarcada na televisão em 2012. As principais fabricantes, LG, Samsung, por exemplo, foram contra. Porque, primeiro, o sistema não estava completamente pronto, então não teria tempo suficiente para fazer testes com esse recurso. E já nessa época já estava começando a surgir no mercado
as primeiras Smart TVs. Então havia um conflito de interesse do governo com o Ginga e as fabricantes de televisão com seus próprios sistemas operacionais, que você conhece hoje como WebOS, Tizen, e que essas fabricantes de televisão poderiam explorar na loja de aplicativos de uma forma que fosse financeiramente benéfica para essas fabricantes de televisão. E ainda tinha a ponta das emissoras de TV aberta que, por exemplo, vamos ter uma enquete para definir um final alternativo de algum programa qualquer. Elas teriam um custo adicional para fazer 2 versões desse programa e elas não tiveram noções de como rentabilizar essa operação. Sem contar que poderia afetar o modelo de negócio de TV aberta e naquela época não se tinha um pensamento a longo prazo de fazer a integração de TV com internet. O que custou muito caro para as emissoras abertas, se você pensar agora com o olhar de 2026, visto a tamanha perda de relevância na questão de audiência, comparado ao que elas tinham 10 anos atrás. Porque demoraram demais para entrar no mundo digital. Sem contar, como eu mencionei, que as TVs da época eram muito lentas para rodar esses recursos interativos, então só lá para 2019, 2020, com as TVs Smart já bem estabelecidas no mercado e com a TV 2,5, através do DTV Play, é que conseguiu ter essa parte interativa de uma forma que rodasse de forma satisfatória. E aí a gente corta para 2026 com a televisão 3.0, com as mesmíssimas promessas de 2007. Numa época que já estamos concorrendo com isto, volta o recurso de novo de botar enquetes. Tem um recurso que eu acho até interessante, os melhores momentos. Enquanto a imagem ao vivo vem por antena, os melhores momentos vêm por internet por conta da arquitetura híbrida da TV 3.0, permite você fazer isso. Tem um recurso de mosaico, que é de câmera extra, que vai ser um desafio fazer a sincronia de um sinal de antena, que já vem muito mais adiantado que o sinal de internet. Sem contar que quando eu testei essa câmera extra, o conversor da Aquario sentiu uma tremenda dificuldade de manter uma fluidez de quadros. Então esses primeiros conversores ainda são muito lentos, assim como era em 2014, para esses recursos interativos. Principalmente porque agora nós estamos lidando com um vídeo 4K mais o conteúdo interativo da internet. E o áudio imersivo permite você também ter opções alternativas de áudio ambiente. Eu até mencionei que tem gente que vai adorar mutar aquele narrador chato. A propaganda personalizada também prometeram na TV 3.0 e que nesse momento não está sendo implementado. Inclusive nos testes nem propaganda está sendo exibida no meio das transmissões esportivas. As propagandas não entram no sinal da 3.0, ó. Já deve voltar o Bruno a falar agora. E estavam recordando o momento do toque, Felipe, no cantinho a imagem ao vivo. Exatamente. Eu acredito que quando tiver, se tiver escala, eu acredito que essas propagandas personalizadas com mais torres de gap filler, né, de retransmissores, aí sim daria para ter propagandas mais voltadas pro telespectador, para uma audiência mais segmentada. E outro recurso que poderia já ter também na televisão 3.0 e que, por exemplo, você já encontra nas operadoras por assinatura é o Cloud DVR, que basicamente é a possibilidade de você voltar à programação. A Claro oferece como Replay TV, a Vivo Fibra também fornece isso, você poder rever os programas durante 7 dias. Vai haver um custo de servidor e também tem a questão dos direitos esportivos. Quanto tempo eles vão poder ter essa reprise dos programas no ar disponíveis como VOD? Uma das emissoras, quando foi perguntado isso, ela respondeu que acreditava na experiência do ao vivo. Eu acredito que colocar esse recurso 24 horas para trás, ainda você mantém uma experiência do linear ao vivo, mas acontece algum imprevisto, a pessoa consegue parar ou consegue voltar para ver um outro momento que ela acabou nem prestando atenção. Olha, vai ser um desafio muito grande nesse mundo conectado com essa forte concorrência com internet e streaming. Isso um dia se tornar mainstream. Eu acredito que isso vai ficar mais por uma bolha de entusiastas. Mas só o tempo vai dizer se eu tenho razão
ou se eu vou queimar a língua, né? Então, quem sabe um dia eu volte neste vídeo daqui a 12 anos para tirar as minhas próprias conclusões sobre. Enquanto isso, você pode conferir mais esse outro playlist, ou deve estar para cá, ou deve estar para cá, de outros testes que eu fiz com essa nova tecnologia da televisão 3.0. E eu espero você no próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima.